Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, muito boa noite. Que Deus continue nos abençoando. Gostaríamos de agradecer a Gisele pelo convite para retornarmos a esta casa de oração e trabalhos, trazendo aqui o abraço fraterno e amigo de todos aqueles que fazem o Centro Espírita Amor e Caridade, que fica ali em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes. É uma casa pequenininha, não tem a área de terreno como essa aqui tem, mas tem 75 anos, vai fazer 76, lá na atividade doutrinária e de ação social, mediunidade, tudo que o centro precisa fazer, principalmente o estudo da nossa doutrina. E trazemos também o abraço dos que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo. A Comissão Estadual de Espiritismo, ela fica ali na Campina do Barreto, na Rua Iguatu, 135. Não sei se tem alguém vindo pela primeira vez na casa ou recém-chegado na doutrina. A Comissão Estadual de Espiritismo não é um centro espírita, ela tem um papel federativo. No nosso estado de Pernambuco nós temos duas federativas, somos ricos, né? Tem logo duas, é para escolher. Aliás, alguns estados, me parece que agora é bem menos, São Paulo, não sei se tem outro, e aqui em Pernambuco que tem mais de uma federativa, mas que faz o mesmo papel, uma e outra, que é estar perto das instituições dos centros espíritas. Aqui nós temos a nossa Federação Espírita Pernambucana, que fica ali na rua João de Barros, e que hoje a comissão e a federação, elas trabalham em parceria com o mesmo objetivo, seguindo as diretrizes da Federação Espírita Brasileira. Alguns dos programas e algumas áreas são planejados e executados em conjunto, porque precisamos cada vez mais somar, unir. A união é a base de tudo. Tem as duas casas, uma questão institucional, mas o trabalho é o único e é do Cristo. E a responsabilidade é nossa de saber conduzir. O nosso tema de hoje, ele é do Livro dos Espíritos, do livro 2. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 módulos, ou 4 livros, ou 4 partes. O livro 2, ele fala sobre o mundo espírita e mundo dos espíritos. Tudo sobre a questão dos espíritos e da vida espiritual. O capítulo 4 desse segundo livro é exatamente retorno à vida corporal. Todo o processo da vinda do mundo espiritual aqui para o nosso planeta de provas e expiações. Então tem todo um planejamento. Esse capítulo, esse item que nós estamos trabalhando hoje é união da alma e do corpo / aborto. São as 4 últimas questões, a 357 até 360, que encerra essa temática, que é a união da alma e do corpo e o aborto. No caso, essas 4 questões, elas estão voltadas só para a questão do aborto. E falando-se de aborto, é uma temática muito discutida e complexa no Brasil inteiro, e fora também do Brasil. Existem diversas opiniões diversas com relação à questão do abortamento. Lógico que nós não vamos discutir aqui as diversas opiniões, mas vamos tentar analisar em conjunto essa questão à luz da doutrina espírita.
o que é que os Espíritos nos informam. Bem, começando o nosso raciocínio, a gente pode pensar, para uma pessoa que tem uma família, que tem um emprego, que tem sua casa, que tem toda a sua estrutura, que tem problemas como todos nós temos, mas não são aqueles problemas muito difíceis de conduzir. Ele pelo menos tem uma estrutura familiar, profissional, etc. A visão dessa pessoa com relação ao abortamento é diferente daquele que não tem muita cultura, que está na periferia, que não tem um emprego, que não teve uma base educacional, que vive uma vida totalmente assim um pouco jogada lá na marginalidade, sem uma noção de espiritualidade. Lógico que essa pessoa vai ter um conceito e um entendimento de aborto totalmente diferente. E aí nós que professamos uma doutrina, uma religião, quer seja espírita, quer seja protestante, que seja católica ou outras, fica bem mais fácil a gente analisar a questão e dizer o que está certo e o que está errado. Mas você imagine uma garota de 13 anos, vamos botar a média 13 anos, mas pode ser 12, pode ser 10, que tem uma vida totalmente marginalizada, sem a menor educação, onde apesar do conhecimento dos métodos preventivos, mas na euforia da idade que é natural, ela engravida. E agora? O que ela vai fazer? Não tem emprego, os pais não querem, e quando tem pais, muitas vezes nem tem, engravida, e agora o que ela vai fazer com essa gravidez? Vai ser muito difícil. E para ela que não tem uma noção da responsabilidade espiritual, a melhor forma é o abortamento. Até porque a quantidade de crianças que tem aí no sofrimento, e algumas pessoas dizem assim, é melhor do que nascer e ir também para a marginalidade. Isso numa visão geral das pessoas. Mas o que é que os Espíritos nos falam a respeito de tudo isso? E aí nós vamos para a questão 357, que diz: quais são para o Espírito as consequências do aborto? Será que aquela garota ela tem noção dessas consequências para o Espírito sobre o aborto? E os Espíritos nos respondem: é uma existência nula a recomeçar. Como é que ela vai entender uma existência nula a recomeçar? A recomeçar quando? Com quem? Através de quem? E fica meio complexo. Mas aí, para a gente ter uma ideia melhor do que seja o aborto, nós vamos ver o conceito de aborto. O que é o aborto ou o abortamento? O que é o abortamento? E aí nós trouxemos um pequeno conceito. O aborto é a morte de uma criança no ventre de sua mãe, produzida durante qualquer momento da etapa que vai desde a fecundação, da união do óvulo com o espermatozoide, até o momento prévio do nascimento. E aí vem outra questão que é discutido pela sociedade: em que fase da gestação não é crime provocar o aborto? Vem outra questão ainda, mas a mulher, e aí vem a questão da posse do corpo. A mulher, ela é dona do seu corpo e ela é que tem que decidir, a mãe.
E há quem defenda essa ideia de que a mãe é quem decide porque ela é dona do corpo dela. Até aí tudo bem, ela é dona do corpo dela, mas ela não é dona daquele espírito que está ali gerado dentro do corpo dela. Mas daqui que ela entenda tudo isso, o aborto já está feito, já tem ali um ser. Mas são dias, não existe nada ali ainda. Se eu pegar uma semente de feijão, depois que o feijão amadurece, seca, ela está lá na vasilha em casa, mas ali dentro tem uma vida. Eu não consigo fazer com que haja um novo, como é que eu digo? Feijão. Hã? Mas eu quero dizer o pé de feijão, não é? Porque a laranja, a gente diz laranjeira, abacateiro, e feijão é feijãoeiro, né? Eu não sei. Feijão, é feijão mesmo. Se eu pegar aquela semente, botar na água fervendo por alguns minutos, morreu a vida que tem dentro daquela semente. E eu não consigo reproduzir mais outro pé de feijão. Ou de qualquer fruto, de qualquer semente. Porque ali tem uma vida. Mas ninguém vê, ninguém sente, não se apercebe. Você pode até abrir o feijãozinho, você olha e daqui não tem nada, mas a vida está ali de uma forma invisível, do mesmo jeito que o ser que está lá no ventre da mulher, mesmo no primeiro dia da gravidez. Não podemos afirmar que ali já tem um espírito, não é? Mas que está dentro do planejamento alguém, um espírito que vai tomar conta daquele novo corpo que vai nascer. E a diferença entre matar esse embrião que não tem forma nenhuma ainda, mas tem ali algo que é a vida, não é diferente de matar quando ele tiver nascido e já tiver com 5 anos. E é aí onde as pessoas que não têm um certo conhecimento não entendem esse processo. Porque se chegar para qualquer mãe que provocou o aborto ou que queira provocar o aborto, e ela tenha outro filho de 1 ano, de 6 meses, é assim, eu vou matar o seu filho, ela não vai querer matar. Ele já nasceu, já está grande, mas aquele que está no seu ventre, ou aquele que já está grande, foi também aquele que estava no seu ventre desde o primeiro dia da concepção. Então, matar um ou matar outro dá no mesmo. Mas daqui que chegue essa compreensão é meio complexo. E aí nós vamos ver que o abortamento, o aborto, ele acontece espontaneamente. Existem os abortos espontâneos. Quando é que acontece o aborto espontâneo? Quando a morte é produto de alguma anomalia ou disfunção não prevista nem desejada pela mãe. Quantas vezes a mãe, lá em casa a gente teve essa situação, Cleide, que a Dineide conhece, é minha esposa, quando nós casamos, ela tinha um desejo imenso de ser mãe e chegou a ser mãe, mas só conseguiu segurar no seu ventre um feto, que é a nossa filha, que hoje tem 30 e poucos anos, que é uma criatura maravilhosa, mas ela teve que passar dias em cima de uma cama com o feto se deslocando para sair e os médicos acompanhando até chegar o dia do nascimento, e ela conseguiu, mas a partir daí os demais não seguraram por um problema orgânico dela. Ela sofreu muito. Provavelmente isso está dentro do nosso comprometimento espiritual
aqui nessa existência. Então esse é um tipo de aborto espontâneo, ou quando surge alguma enfermidade na mulher que afeta a criança e ela chega a perdê-la, não é? Mas tem também o aborto provocado. Esse há uma decisão de terceiros, que independe do feto, daquele espírito que está programado com toda uma missão aqui na Terra. Que nós vamos ver nesse capítulo como acontece o nosso planejamento de vinda à Terra, com um determinado comprometimento ou missão a cumprir, onde nós escolhemos as próprias provas que queremos passar. Lógico que não tudo, não é? Porque senão só ia escolher coisa boa. Bem, o processo de aborto provocado, que é o que costuma ser entendido quando se fala simplesmente de aborto, quando a morte do bebê é procurada de qualquer maneira doméstica, química ou cirúrgica. Muitas vezes até em ingestão de determinadas substâncias, de determinados chás, para que seja provocado o aborto. Nos dias de hoje, há um entendimento diferente com relação a essa questão do aborto. Mas da minha geração para trás, não é que eu seja velho não, viu gente? Eu sou jovem há mais tempo, não é? Mas já estou com 73. E houve, quantas mudanças houveram dos últimos 70 anos para cá. E na minha geração de adolescente para trás, o conceito das pessoas, a maneira de viver, as famílias, era totalmente diferente. Uma jovem engravidar solteira era um escândalo, era inaceitável. Os pais não aceitavam. Eu tive casos na família que eu não cheguei a conhecer, eu era criança pequenininha ainda, mas de um parente que a jovem foi seduzida por um senhor casado e engravidou, e a coisa foi assim, tão séria, porque ela sabia que a família ia dar em cima, a vida dela ia se tornar um inferno. Ela não provocou o aborto, ela provocou o suicídio, ela chegou a se suicidar. Até porque houve, quando a família soube, promessas de agressões, e ela, para fugir da situação, chegou a provocar o suicídio. Mas hoje não, hoje já não existe muito essa questão. Quantas jovens saíram de casa expulsas? Veja que coisa, o pai, a mãe, a filha engravidou, pegue sua roupa e desapareça daqui. Quer dizer, a insensibilidade dos pais por aquela situação, e aquela jovem coitada, naquela época que não era comum as mulheres arranjarem emprego, e sair para a rua, para ir viver aonde? Não podia ficar na casa dos parentes, e muitas pegavam um carro, um ônibus, iam para outras cidades, como não tinha meio de sobrevivente, iam procurar a prostituição para poder manter o seu rebento, né, o seu filho, ou provocar o aborto. Então são situações que a própria sociedade contribuem e sempre contribuíram para que acontecesse. E aí nós temos uma ideia de que o aborto é crime. Mas como é que eu posso chegar para essa criatura e dizer: você é uma criminosa? Vá para o lugar dela, sinta-se no lugar dela. É algo que contraria as leis divinas? Não resta dúvida,
mas existe uma diferenciação daquele que faz apenas por satisfação ou quando há uma forçação de barra. Os defensores do aborto procuram encobrir sua natureza criminal mediante a terminologia confusa ou evasiva, ocultando o assassinato com o jargão interrupção da vida uterina da criança, não é? Voluntária da gravidez, ou sob conceito como direito de decidir, decidir sobre a vida do outro, ou direito à saúde reprodutiva. E aí vem outra questão interessante, a questão dos abortos feitos fora de uma clínica médica, feita de qualquer jeito, por curiosos, até por enfermeiras que recebem dinheiro para provocar um aborto sem aqueles cuidados hospitalares, pondo em risco as duas vidas da criança e da mãe, que poderá ter sequelas para o resto da vida. Então, tudo são questões para se discutir e é uma complexidade muito grande. Os tipos diferentes de aborto. Nós vamos ver o aborto por sufocamento. O que é isso? E nós tínhamos produzido material para projetar, mas tinha uma série de imagens que nós colocamos, que eu digo é melhor não levar porque é chocante, né? E a gente precisa pensar em coisas melhores. A gente já vê tanta coisa ruim por aí afora. Então, nessa questão do aborto por sufocamento da criança, é chamado de parto parcial. Nesse caso, puxa-se o bebê para fora, deixando apenas a cabeça dentro, já que ela é grande demais, a cabeça para passar, e espera ela sufocar, morrer. Daí introduz-se um tubo em sua nuca, que sugará a massa cerebral, levando-a à morte. Gente, se a gente vê isso nas imagens, é uma coisa muito chocante. E as pessoas fazem com naturalidade, porque elas querem se livrar daquele problema. Por outro lado, a gente critica, por que não pensou antes? Bem, aquela pessoa não tinha um controle emocional, educacional suficiente para refletir previamente. As pessoas que têm um nível de compreensão maior, muitas vezes cometem muitas coisas erradas. Quer dizer, vocês aqui não, que não cometem nada errado, que já está tudo, não é, consciente, evangelizados e só faz coisas boas. Mas muitas vezes nós cometemos certos erros, depois a gente, meu Deus, como é que pode? Não é? Daí introduz-se um tubo, já disse, na nuca. Só então o bebê consegue ser totalmente retirado. E o profissional que faz isso, ele não tem a menor sensibilidade, porque só em a gente falar dá um mal-estar. Imagine se tivesse sido você lá no ventre da sua mãe. Uma outra coisa que também pode produzir é a questão daquele espírito e da mãe. Aí vem os processos obsessivos para o futuro, porque aquele espírito, ele tem consciência do que está acontecendo e ele sabe que a mãe provocou tudo aquilo ali. Ele vai passar a odiar a mãe e a persegui-la. Isso pode passar para outras reencarnações.
E muitas vezes nós não sabemos porque tantas coisas difíceis acontecem na vida da gente. Bem, deixa eu ver aqui minha filhinha, que depois dos entas a gente tem que estar com a filhinha na mão, viu, gente? Aborto por sucção é outra forma de provocar a retirada do feto da criança. Nesse tipo de aborto, o médico suga o bebê e tudo o que envolve despedaçando-o. Ele introduz algo no útero da mulher e lá dentro há uma trituração, como se aquela criança estivesse dentro de um liquidificador. Você imagina, pegar a criança inteirinha, botar dentro do liquidificador e ligar o liquidificador. É mais ou menos isso que acontece. Como é que aquele espírito se sente sabendo que o seu novo corpo está sendo triturado por um equipamento, por alguém com permissão da sua mãe? Uma outra maneira de deixá-lo nesse estado é dando à mãe um remédio, um medicamento, muitas vezes vendido em farmácias, que fará o útero expelir tudo o que estiver em seu interior. É a forçação mesmo. E muitas vezes nós vemos situações que não são provocados mecanicamente, e sim através da química, e aquele espírito que está ali resiste e não morre. Eu conheci mães que tentaram provocar aborto, tomaram tudo e a criança não saiu, nasceu. Não são todos os casos, mas acontece isso. Ainda outro método, retirada do líquido amniótico, porque a criança ela fica envolvida ali naquele líquido para poder ela sobreviver. É feito o peixe na água. Se você pega o aquário e esvazia toda a água, o que é que vai acontecer? O peixe morre. Se tirar todo aquele líquido do útero, a criança também morre. Morre, deve ser muito ruim, viu? O abortista retira o líquido amniótico de dentro do útero e coloca uma substância contendo sal. Estou ensinando muitos métodos aqui a vocês a provocar aborto, né, gente? Mas isso aí todo mundo aqui é expert em provocação de aborto. Em algum tempo a criança morrerá, será retirada de sua mãe e finalmente jogada no lixo. E aí nós vamos ver ainda um outro método, que é por esquartejamento. Como é o método por esquartejamento? Esse tipo de morte é o mais fria, é o tipo mais frio que tem, se esquartejar. Consiste em esquartejar o feto ainda dentro do ventre da mãe, também com a introdução de um equipamento que tem uma navalhinha. Bem, eu não sei porque eu nunca vi o equipamento, só em figura, e nem nunca vi como é que acontece, não é? Mas como qualquer ser humano, ele sente dor e medo. Você imagine se alguém pegar você e colocar num local para ser todo esquartejado. Você está todo preso, amarrado ali, alguém lhe força a isso. Como é que você se sente? Eu acho que há quem morra antes de ser esquartejado, só de medo, né?
Um feto de apenas um mês, ao ser perseguido por algum objeto introduzido dentro do útero, tenta desesperadamente fugir, mas não tem escapatória. O espírito que está ali, ele vê tudo e ele tenta, mas ele está preso ali, ele não tem como fazer. Seus movimentos e a aceleração do seu pulso são sinais não só do que está vivo, como também do seu instinto de sobrevivência. Gente, é um assunto que a gente tem que falar, a gente tem que refletir. Talvez ele não tenha uma utilidade diretamente para o público que está aqui, mas servirá para se reproduzir onde houver necessidade. Quantas mães em casas espíritas chegam desesperadas, procurando provocar o aborto, e tem aquele acolhimento de alguém que chega: minha filha, vem cá, senta e faz aquela conversa fraterna, no atendimento fraterno, ou numa sessão bem específica para aquele caso. E nós já vimos algumas mães que resolvem mudar de ideia. Uma vez eu assisti uma mãe dando um depoimento, ela ia abortar, mas chegou numa determinada casa espírita, foi acolhida, foi aconselhada, e a pessoa que a atendeu a convenceu de não provocar o aborto. Ela disse que no começo, mas depois foi tentando, e a pessoa acompanhou até o nascimento, e a pessoa dizendo: na hora que nascer, eu sei que você não quer, me entregue que eu dou um jeito. E eu sei que quando a criança nasceu, ela olhou para a criança e disse: não dou não, é minha e eu vou criar. E era uma criança, era uma menina amável, dócil, e era um amor com a mãe, com todo mundo, a criança crescendo, e ela tão feliz e agradecida por ter encontrado um anjo bom que a desviou daquele ato que ia ser muito prejudicial na sua vida. Então, na casa espírita nós temos esse papel. Chega muita gente, não é só aqueles que vêm buscar a feirinha, não. Às vezes chegam pessoas que nem precisam de nada no campo material, mas por problemas outros querem provocar o aborto. E a gente precisa acolher, chamar, conversar, mostrar a realidade espiritual também, lógico, sem querer convencê-la de ser espírita, mas sem negar a espiritualidade, para se evitar um transtorno na vida daquela pessoa. E aí nós vamos para a próxima pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 358. Quem tiver com o livro aí, acompanhe. Eu sei que quase ninguém está, porque a gente não costuma levar o livro para acompanhar nas palestras, é mais para os estudos, não é? Embora os nossos irmãos evangélicos, eu tenho uma grande admiração, eles levam para o culto e para o templo e acompanham tudo, viu? Eu acho belíssimo aquilo ali, porque você acompanha e você constata se realmente o que está sendo falado condiz e está de acordo com o que está lá na Bíblia. A questão 358 é a seguinte: o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Eu acho que engravidei, não chegou ainda a época da menstruação, mas eu já vou começar a tomar remédio para, se tiver alguma coisa, expelir. Se tiver, vai interromper. Ou depois de um mês, ainda não tem nem forma, está somente ali, né? Algo
aparentemente insignificante, e aquele chá, aquele medicamento, aquela injeção, aquele comprimido elimina aquela secreção e aquela vidinha sai ali no meio. E aí o que é que os espíritos nos respondem? Existe sempre crime, e aí eu estou lendo o que está no livro, o crime, quando transgredir a lei de Deus. Uma outra coisa é que essa palavra crime, ela tem que ser analisada com carinho, porque alguém que já fez um aborto dizer, eu sou criminoso, bem, não é bem assim. Nós cometemos um ato que contrariou a lei divina. Lógico que eu não sou um criminoso daquela forma que eu estou falando, porque nós temos uma conotação, ali é um criminoso, a gente já exclui, já tira ele do nosso, não é bem por aí. Eu cometi uma infração, e agora eu estou condenado para o resto da vida, e nós já vimos explanações religiosas a afirmar que aquela pessoa que tirou a vida do feto no caso da mãe, é uma criminosa, e ela ou vai reparar muito severamente, ou está condenada por Deus. E a pessoa saiu desesperada, isso foi numa casa espírita, viu gente? Saiu desesperada e ninguém sabe o que aconteceu com essa criatura. Não é bem por aí, porque nós cometemos outros tipos de crimes. Quando eu jogo uma garrafa PET dentro do mar, eu estou cometendo um crime ambiental. É um crimezinho, mas é um crime, é algo errado, não é? Porque os crimes, eles têm o seu nível. Bem, a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre o crime, tirando a vida a criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento, e que ela planejou e veio com aquele compromisso lá do mundo espiritual. Então tudo foi interrompido, e não importa o local, o meio social, a estrutura familiar que aquele espírito veio, porque quando nós somos atraídos, porque existem locais que tem aqueles edifícios suntuosos e depois do muro uma favela, a marginalidade, aquele espírito pode nascer lá na cobertura ou ali dentro da favela. Ele foi atraído para um desses lugares de acordo com a necessidade de resgate dele, senão Deus não permitiria. Porque você imagina, Edneide, você está para nascer, e aí você vai nascer num determinado local, tem duas famílias, uma morando lá numa suntuosidade e a outra, coitada, num barraco ali. Aí Deus chega assim e diz, não, eu quero que você vá para ali. Não é bem assim, porque muitas vezes nós dizemos, às vezes ele diz, como é que você vai mesmo? Eu vou como Deus quer, e consente. Que consente, tudo bem, mas como Deus quer, não. Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer que a gente tenha problema. O nosso sofrimento e os nossos problemas são os encargos que nós adquirimos em outros momentos que aqui passamos. Deus não castiga ninguém, Deus é bondade infinita, então eu estou de acordo com o que eu mereço. E a pergunta 359 é a seguinte: no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Que situação difícil.
Imaginemos que nós tivéssemos um caso desse aqui e agora. E você teria que decidir. Ou você é a mãe da grávida, ou o marido, ou a filha mais velha, ou a irmã, e é você quem vai decidir, autorizar ao médico. A mãe pode já estar num estado que ela não tem mais condição de decidir, e o médico chega e diz: olha, ou tira a criança ou morre os dois. O que você quer? Cada um pense no que vai. Mas se fosse a senhora escolhia seu marido ficar vivo ou a criança? Quer dizer, o marido não, né? Porque o marido não ia ter o filho. Que pergunta. Mas numa próxima, quando a senhora vir como marido e ele como mulher. E os demais? E agora? Espera a decisão divina, apostar na fé, ou chega para o médico e diz: doutor, então... Pois é. E aí é uma decisão difícil de ser tomada, porque nós não sabemos até onde, se é que Deus tem mão, a mão de Deus vai interferir. É feita a eutanásia, né? Mas vamos ver o que nos responde os espíritos. E há quem questione essa questão, essa resposta dos espíritos, viu, gente? Ele diz: é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. E aí é complexo, é o ser que não existe, mas ele existe. Então essa resposta dos espíritos a gente precisa entender melhor, porque ele existe, né? Agora, não está ainda fora do ventre da mãe, como a gente vendo um ser, mas ele está ali. Mas tem que ser, os espíritos recomendam que sacrifique a criança nesse caso. E a medicina? E o médico é quem vai garantir isso, porque está na mão dele. A gente dá todo o poder a ele saber e dizer: se não tirar, ela morre. Né? E para encerrar, a questão 360, encerrando esse capítulo: é racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? E a resposta: em tudo isso vedes a vontade de Deus e a sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras do Criador, que são incompletas às vezes pela vontade do Criador, não é pela vontade do Criador. Existem outras circunstâncias que nós desconhecemos. Isso pertence aos seus desígnios. Que pessoa alguma é chamada a julgar? Bem, essa é a última questão e nós vamos apenas ver uma observação, né, de Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz: o maior destruidor da paz do mundo hoje é o aborto. Ninguém tem o direito de tirar a vida, nem a mãe, nem o pai, o médico ou o governo. Embora cada um quer ser o dono da verdade e decidir, né? Quando começa a vida humana, a reflexão. Este é o problema central da controvérsia sobre o aborto. Porque quando começa? Lógico que começa no ato da concepção. Ali já tem uma vida.
formulada de outra maneira: o feto é uma pessoa? E aí eu deixo para vocês responderem quando chegar em casa. Queremos agradecer mais uma vez pela receptividade, pelo tema que é um pouco complexo da gente falar, da gente pensar, mas ficam aí as reflexões para nós no dia a dia. Muita paz e muita luz.